Quando você vê essas coisas acontecendo, você sabe que está sob ataque espiritual. Uma das maiores áreas de mal-entendido na vida de uma pessoa pode ser identificada pelo que ela sabe e pelo que ela não sabe. Isso simplesmente ocorre porque compreendemos o que conhecemos e tendemos a não compreender aquilo que desconhecemos. Com frequência, as pessoas possuem um conhecimento insuficiente sobre a guerra espiritual, especialmente sobre as causas fundamentais dos conflitos que enfrentamos diariamente como cristãos. A maioria de nós apenas enxerga os problemas e circunstâncias como partes do nosso dia a dia. Todos já ouvimos frases feitas como "é assim mesmo", "a vida é como uma caixa de bombons", ou até "isso tudo é coincidência". No entanto, as lutas diárias assumem novos significados quando compreendemos melhor a guerra espiritual. A Bíblia nos ensina, em 2 Pedro 3, no verso 9, que o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, não considerando a demora como negligência, mas sendo paciente conosco, não desejando que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. As Escrituras também afirmam que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Esse contraste forma um duelo entre o bem e o mal, onde um representa a luz e o outro, as trevas. Um oferece vida e o outro oferece morte e destruição. Isso é uma frente de batalha constante que se instala no coração de cada indivíduo. Certamente alguém já deve ter lhe dito que você passará por lutas que anteriormente você não passava, simplesmente porque você começou a seguir a Jesus. E isso de fato é uma verdade. Tudo porque o inimigo das nossas almas não deseja que você trilhe esse caminho ao lado de Cristo. Por essa razão, o que ele puder fazer para lhe parar, ele irá fazer. Portanto, ao nos posicionarmos ao lado de Jesus, devemos esperar a oposição e a retaliação do inimigo. O diabo planejará um ataque ofensivo aproveitando cada oportunidade que surgir e lançará ataques de todas as direções. Ao examinarmos a Bíblia, fica claro que o diabo é de fato o príncipe das trevas e do mal. Mas pense nisso. Embora ele atue por trás dos panos, quem ele utiliza? Sim, lutamos contra principados e potestades das trevas. Mas pense bem, quem o diabo frequentemente usa para atacar a obra de Deus ou os homens e mulheres de Deus? Ele utiliza pessoas. Jezabel era uma pessoa, Saul era uma pessoa, Judas era uma pessoa, Dalila era uma pessoa, Herodes era uma pessoa. Você percebe o padrão? Não era uma criatura demoníaca de pele vermelha e de chifres andando por aí, mas eram pessoas, homens e mulheres. Talvez essa seja a forma mais fácil para o inimigo nos atacar, porque, se ele tentasse nos atacar em sua verdadeira forma, ficaria fácil para todos nós entendermos que estamos sofrendo um ataque, e certamente todos nós procuraríamos uma forma de nos defender. Mas o diabo é ardiloso e covarde. Ele procura formas que são sutis e silenciosas para nos atacar, por intermédio de outras pessoas. A oração de Jesus ao sair do jardim do Getsemane era para que o povo de Deus se unisse como um só, para que o mundo o reconhecesse como o Salvador do mundo. Contudo, a estratégia de Satanás é muito evidente. É dividir para conquistar. Se o inimigo conseguir interromper o plano de Deus para a união no corpo de Cristo, ele acredita que poderá reivindicar a vitória. E qual maneira melhor de tentar do que usar as pessoas umas contra as outras, criando rachas e divisões? Algumas pessoas podem ser utilizadas pelo diabo sem estarem visivelmente possuídas por ele. Elas podem ser influenciadas ou enganadas pelo inimigo, que então as usará para cumprir seus propósitos. Este truque do inimigo remonta ao início dos tempos, quando Caim matou seu irmão Abel em Gênesis, capítulo 4. Há mais exemplos de como algumas pessoas podem impactar negativamente umas às outras. O próprio rei Davi também lutou com a ideia de confiar plenamente nas pessoas ou em alguém próximo a ele, como escreveu: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar", em Salmos 41, no versículo 9. O diabo tentou inúmeras vezes impedir que o apóstolo Paulo alcançasse seu destino por meio de pessoas conhecidas. Ele menciona em 2 Timóteo 4, no versículo 14, que Alexandre, o latoeiro, lhe causou grandes males. Paulo também revelou um desentendimento acentuado entre ele e Barnabé durante sua segunda viagem missionária, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versos 36 ao 41. E não para por aí. Em Gálatas, capítulo 2, Paulo teve um confronto intenso com Pedro, o que gerou tensão dentro da própria igreja. Então, qual é o ponto? Como cristãos,
Devemos entender que o inimigo tentará colocar pessoas umas contra as outras para tentar interromper o progresso do avanço do reino de Deus. Mas essa não é a única maneira pela qual ele atacará. O diabo é um mestre do engano. De fato, as Escrituras nos ensinam que a serpente era mais astuta que qualquer outra besta do campo que o Senhor Deus havia criado. A Bíblia também nos diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Sabemos pela palavra que ele estava tão confiante em si mesmo que acreditava poder enganar o próprio Jesus Cristo. 3 vezes no deserto, o diabo tentou manipular a palavra de Deus e usá-la para fazer Jesus pecar contra seu Pai. No entanto, Jesus utilizou as Escrituras para se defender das astutas ciladas do diabo. A palavra declara que não devemos ignorar as artimanhas do inimigo, pois sabemos que ele foi mentiroso desde o início e é o pai da mentira. Foi o engano do diabo que levou Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento no jardim do Éden. Se não estivermos atentos, o inimigo também nos enganará, levando-nos a pecar contra Deus. Mas, se sua astúcia falhar, ele tentará nos atacar de outra maneira. Deus disse para sermos transformados pela renovação de nossa mente, para que possamos conhecer a boa e perfeita vontade de Deus, conforme vemos em Romanos capítulo 12, no verso 2. E o inimigo não poupará esforços para atacar a nossa mente e tentar nos fazer vacilar ou tropeçar. Ele deseja trazer confusão, para que cedamos a todos os desejos da nossa própria carne. A condenação é uma arma eficaz do inimigo para tentar destruir a mente dos seguidores de Jesus. Quando sentimos que estamos falhando constantemente em algo, torna-se cada vez mais fácil sucumbir à tentação. Mas o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.